Essa é a segunda tese que nos interessa. Uma terceira, que é muito importante, especialmente para quem trabalha com o civil law, é o chamado overruling. O overruling, ou seja, a revogação do precedente. Não há como supor que um precedente não possa mais ser revogado. A crítica que se faz à operação com precedentes deriva exatamente da possibilidade de engessamento do direito, de não evolução do direito. Entretanto, é sabido que em qualquer país em que os precedentes são aplicados, os precedentes podem ser objeto de revogação. Entretanto, os precedentes são revogáveis não nas condições que são revogáveis no civil law. Ou seja, não é a mudança da opinião pessoal de um juiz, ou não é a alteração da composição da corte ou do colegiado que permite a alteração de um precedente. A alteração do precedente somente é possível quando são alterados os valores sociais, a concepção geral acerca do direito, ou quando ocorre uma evolução da tecnologia, ou ainda, quando se verifica que os efeitos que se queria obter com o precedente não foram obtidos, ou se verifica, desde logo e de forma clara, que o precedente contém um equívoco crasso, um equívoco evidente. Mas a simples recompreensão, a simples interpretação diversa, pessoal, de um dos membros da corte ou do colegiado acerca da questão de direito, não permite a revogação do direito. A revogação do precedente, desculpe. Isso em nome da estabilidade que é inerente ao sistema precedentalista. Entretanto, nos Estados Unidos, a partir de 1981, surgiu um movimento evolutivo muito interessante, que é o do anticipatory overruling, ou seja, da antecipação do overruling. Quando seria possível a antecipação da revogação do precedente, que apenas poderia ser feita pela Suprema Corte. Como a Suprema Corte muitas vezes tem dificuldade de voltar a julgar o caso que deu origem ao precedente, ou em outros casos não tem como correto ainda o momento para a revogação do precedente e o mantém válido, se entende hoje, alguns juristas e algumas cortes de apelação nos Estados Unidos entendem que em alguns casos específicos e excepcionais, é bom que se frise, é possível que a Corte de Apelação revogue um precedente da Suprema Corte. Mas qual é a lógica de se permitir a revogação de um precedente da Suprema Corte por parte de uma Corte de Apelação? Caso alguém parta da premissa de que é preciso se garantir a segurança, é preciso se garantir a previsibilidade, a coerência e a igualdade, seria pouco plausível se admitir a revogação de um precedente de uma corte superior por uma corte de apelação. Entretanto, o que se diz é que, em determinadas situações, o precedente, por já ter sido desgastado pela Corte Suprema, mediante decisões proferidas em casos outros, faz com que o caso concreto deva ser decidido para que mantida seja a coerência do direito, mediante a revogação, mediante a não aplicação do precedente. Ou seja, a Corte de Apelação, nesses casos, tem presente que a inconsistência sistêmica do precedente, em vista das decisões posteriores tomadas pela própria Suprema Corte, ou a incongruência social do precedente, em vista da modificação dos valores sociais, por exemplo, já apontados por livros de doutrina, por exemplo, levam a se supor que se a Corte Suprema tivesse o caso sob julgamento, ela certamente revogaria o precedente e não o aplicaria. Então, parte-se do pressuposto de que a Corte de Apelação, ao revogar o precedente, na verdade, está agindo em nome dos valores da Suprema Corte. Manter o precedente
Seria incoerente com a posição da Suprema Corte. Por isso ele é revogado de forma antecipada. O precedente não é revogado de forma antecipada porque a Corte de Apelação supõe que pode decidir melhor o caso do que a Suprema Corte. Mas sim porque deve concluir que, para fazer firme os valores da Suprema Corte, tem a necessidade de revogar o precedente, porque a própria Suprema Corte já fez ver a inconsistência sistêmica na manutenção do precedente. Foi o que aconteceu em 1982, quando a Corte de Illinois, no caso Roe versus Peyton, admitiu habeas corpus contra precedente firmado pela Suprema Corte, ao argumento de que decisões posteriores da própria Suprema Corte já tinham demonstrado ou evidenciado um aspecto mais liberal na aplicação do habeas corpus. Por essa razão, dada a gravidade de se não revogar o precedente em face daquele caso concreto, a Corte de Illinois revogou antecipadamente o precedente da Suprema Corte, sob o argumento de que estaria aplicando o entendimento da Suprema Corte ao revogar o precedente. Em outras palavras, e resumindo, o instituto da anticipatória overruling é admitido porque as cortes, ao revogarem o precedente, fazem valer o próprio desejo da Suprema Corte. Desejo esse que muitas vezes não pode ser expresso imediatamente no caso sob julgamento. Daí porque se admitir a antecipação do overruling. Uma outra questão fundamental para a aplicação dos precedentes, e que é peculiar ao direito americano, e que tem muito a ver agora, passa a ter muito a ver agora com a realidade brasileira, diz respeito aos chamados efeitos da decisão revogatória do precedente. Em princípio, as decisões que revogam precedentes têm efeitos retroativos. Em princípio. Entretanto, a partir de determinado momento, a Suprema Corte e as mesmas cortes de apelação, ao revogar os seus próprios precedentes, passaram a atribuir efeitos apenas prospectivos às decisões revogadoras de precedente. Por quê? Porque, como no sistema americano, como no sistema que convive, na realidade, com uma corte de precedentes, o Brasil convive com uma corte de precedentes, que é o Supremo Tribunal Federal. O Brasil quer conviver com uma corte de precedentes com o STJ, embora ela ainda não seja. Mas outro dia mesmo se estava falando da técnica da repercussão geral, que é uma técnica de corte de precedentes. Não tem sentido se falar em repercussão geral numa corte que não é de precedentes. Ela só vale para uma corte de precedentes. Quando se deseja isso, você deve partir necessariamente da premissa de que os precedentes são importantes para garantir a segurança jurídica na sua função de previsibilidade e para garantir a coerência do direito. De modo que, se alguém define a sua conduta a partir de um precedente, ele não pode receber uma decisão que, ao revogar ou não aplicar o precedente, lhe cause prejuízo. Suponham os americanos que, se uma decisão revogar um precedente no qual o jurisdicionado tinha confiança justificada, a Corte estará provocando, na realidade, uma surpresa injusta, uma violação à segurança jurídica e ao princípio da confiança justificada. É interessante, os americanos agregam um qualificativo ao princípio da confiança. Eles dizem, a confiança tem que ser justificada, entretanto. Por quê? Porque, dizem eles, se as cortes já desgastaram a aplicação do precedente, se a doutrina já deixou claro o equívoco do precedente, é claro que ele não tinha força para racionalizar a conduta do jurisdicionado. Ele não tinha força para orientar a conduta do jurisdicionado. Nem mesmo poderia ser lembrado pelo advogado para orientar o seu cliente, já que o precedente já tinha sido desgastado. Não tinha mais consistência sistêmica, ou coerência, ou congruência social. A doutrina já tinha mostrado que ele não tem mais nada a ver com os valores da atualidade. Bom, se é assim, não há razão para não se admitir a revogação do precedente com efeitos retroativos,
porque não você vai alcançar o jurisdicionado com uma surpresa injusta. Entretanto, quando nada indica que o precedente não deve sobreviver, entendem as cortes americanas que o precedente, ao ser revogado no caso concreto, deve ser revogado com efeitos prospectivos, não com efeitos retroativos. E os americanos aplicam 3 tipos de efeitos prospectivos. O chamado prospective overruling, que é a decisão revogadora de precedentes cujos efeitos se aplicam para o futuro, que é o caso mais simples. O prospective overruling, que é a decisão em que os efeitos do precedente apenas valem a partir de uma data definida pela Corte no futuro, a partir de um evento futuro. E ainda o pure prospective overruling, que é aquela decisão em que os efeitos da decisão que revoga o precedente não se aplicam nem mesmo ao caso concreto. O que para nós é extremamente curioso. Nós que não trabalhamos com a ideia de corte construindo o direito, não temos como admitir de forma fácil que uma corte possa decidir um caso sem com que os efeitos da sua decisão se apliquem sequer às partes que estão litigando. É claro que essa aplicação dos efeitos dos precedentes tem trazido problemas no direito americano. Existe um caso muito conhecido, o chamado caso Molitor versus Kennel Community, em que foi revogado o precedente da imunidade municipal, mas disse a corte que, por haver confiança dos litigantes no precedente, a sua decisão deveria ter efeitos. Melhor, disse a corte que a sua decisão deveria ter efeitos apenas em relação aos litigantes. Não deveria ter efeitos retroativos. Neste caso, a corte de Illinois disse que os efeitos da decisão que revogaram o precedente da imunidade municipal não deveriam ter efeitos retroativos, mas efeitos apenas para os litigantes. O que aconteceu? É um caso emblemático que é muito utilizado pela doutrina americana. O que aconteceu? Logo se descobriu que a indenização que era pleiteada pelo litigante no caso concreto, porque derivava de um acidente de ônibus escolar da municipalidade, também envolvera mais 7 crianças, além de Thomas Molitor, que era o autor da demanda. Mais sete crianças. 3 delas irmãos do próprio Thomas. A corte, então, embora já tivesse decidido que a sua decisão apenas tinha efeitos sobre os litigantes, acaba por admitir que a revogação do precedente também teria que alcançar essas outras 7 crianças, para que não ferido fosse o princípio da igualdade e a própria coerência da ordem jurídica. Um outro precedente, tomado no caso Whitney versus Cidade de Worcester, também é bastante interessante para nós, porque nós temos situações parecidas no Supremo Tribunal Federal. Neste caso, a Corte entendeu que os efeitos da decisão revogadora do precedente apenas poderiam ser produzidos a partir de um determinado momento em que estivessem esgotadas as possibilidades do legislativo atuar de determinada forma. Disse a Corte, então, em outras palavras, eu dou o prazo para que o legislativo edite a lei ou altere a lei, porque se isto não for feito, na próxima sessão da Corte, o precedente será revogado. É interessante que, nesse caso, não se revogou o precedente e, portanto, não se deu efeito prospectivo ao precedente. O que se fez foi aplicar aquilo que Eisenberg, num livro muito festejado nos Estados Unidos, chama de técnica da sinalização. Ou seja, a Corte sinaliza para o Legislativo no sentido de que, caso a lei não seja alterada, eu vou revogar o precedente na primeira sessão que me for oportuna.